Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Vamos receber a palavra, mas antes de eu compartilhar com você o recado do Senhor, eu quero te convidar a fazer algo na semana que vem. Semana que vem vai ser uma semana diferente para nós. Nós estaremos indo lá para Gilgal, para a nossa instância, para nós podermos estar trabalhando ali, como nós temos falado no grupo. Quem está no grupo? Opa, o que caiu aqui? O que foi? Foi uma pedra. Tá bom. Ainda bem que não fui eu. Nós vamos estar indo lá para Gilgal. Vamos estar fazendo nosso primeiro mutirão ali com o grupo. E temos colocado no grupo, você que faz parte da campanha, nós temos colocado ali no grupo, nós vamos estar levando para lá o pessoal que tem roçadeira. Você tem uma roçadeira. O que é importante é que você nos avise lá no grupo, eu vou até abrir o grupo para que você nos avise que você tem a roçadeira, porque nós precisamos saber quantas pessoas vão estar indo para lá com roçadeiras, para a gente providenciar o combustível necessário para a gente poder trabalhar. Senão a gente não sabe quantas roçadeiras vão ter. De repente a gente compra muito mais gasolina do que necessário, né? Precisa comprar também óleo 2 tempos. Então, se você tiver uma roçadeira e você quiser nos ajudar, tem que ser roçadeira a gasolina, né? Não pode ser elétrica, porque ela é muito grande e não vai ter extensão para isso. E nós vamos fazer o nosso primeiro trabalho. Vão estar indo para lá um grupo de eletricistas também, que o meu genro já arrumou aí umas 8 pessoas que vão estar trabalhando na parte elétrica ali da casa. Nós vamos estar preparando, inclusive já vamos estar preparando o local para a nossa festa na fazenda, que vai ser lá esse ano. Então, vamos começar a arrumar o local. E se você quiser nos ajudar, eu tenho uma roçadeira. Eu tenho roçadeira, mas nesse sábado eu vou trabalhar. Porque nós vamos para lá de manhã, das 8 até no máximo 11h30, meio-dia. Nós só vamos ficar parte da manhã lá. Então, nesse sábado eu trabalho, eu não tenho como ir. Então, empresta a sua roçadeira, porque nós temos gente que quer trabalhar, mas não tem roçadeira. Então, essa semana eu vou abrir o grupo, e você que tem uma roçadeira, você nos empresta ou vai para lá. E aí, por exemplo, tem gente que veio falar comigo, eu não tenho roçadeira, mas eu vou estar indo. Eu falo, sensacional, vá mesmo, porque quem tem uma roçadeira não vai trabalhar 4 horas roçando, porque é cansativo. Então a gente vai trocando com quem vai estar junto ali. Cada um que tem uma roçadeira vai ficar com mais 2 ou 3 pessoas e nós vamos juntos fazendo a obra. Amém? Então sábado agora nós vamos começar a preparar o local, porque nós vamos, a partir de março, nós vamos começar as nossas vigílias ali em Gilgal, nas sextas-feiras. Então vamos ter as nossas vigílias ali. E nós vamos fazer o nosso churrasco, né, para mostrarmos os projetos. Logo no comecinho de março também já vamos estar fazendo nosso evento. Quem está preparando esse evento é o Bispo Clodoaldo. Então nós vamos preparar aí esse evento, ele está organizando para nós fazermos o nosso churrasco ali e compartilharmos as coisas que nós estamos preparando para aquele lugar. Inclusive o lago que vai ser expandido, né? E tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar juntos. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, abraçar alguém que você ainda não abraçou e orar com essa pessoa que você nunca orou na vida. Olha que desafio nessa noite. Sai do seu lugar, se você puder. Se você não quiser, fica no seu lugar, tá bom? Mas se você puder, sai do seu lugar, abraça alguém que você nunca abraçou, fala assim, eu vou orar por você. Já começa perguntando o nome dela. Pergunta o nome dela, fala, qual que é o seu nome? Se você não quiser sair do seu lugar, não precisa, tá bom? Ninguém é obrigado a fazer nada aqui, mas se você puder, faça isso. Ora por ela agora, abençoa a vida dela. Peça para que Deus abençoe a vida dela. Comece a orar por ela. Orem juntos, uns pelos outros. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite. E nós viemos aqui para Te adorar, para invocar o Teu nome, para pedir a Tua bênção sobre nós. Vem sobre o nosso coração. Vem sobre o nosso corpo agora, com o Teu renovo, com a Tua graça e com o poder da Tua palavra para nos curar, para nos fazer avançar diante desse mundo perverso. Espírito Santo de Deus, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a minha vida, para que nós possamos dar frutos
e para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Dá um abraço no teu irmão. Fale para ele que Deus te abençoe, meu irmão. Volte para o seu lugar. E abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Volte para o seu lugar. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Ontem nós estivemos no casamento dos filhos dos nossos queridos presbítero Mário e Raquel. Foi uma bênção, Renan e a Graziela. Uma nota promissória que foi resgatada, graças a Deus, né? Já acertou as contas com o Senhor, cuidou do que tinha que cuidar, agora entregou. Agora tira ela do celular, hein? Vai. Marcos capítulo 4. Acharam? Nós estamos conversando, orando, estudando, sendo ministrados pelo Espírito Santo a respeito de semeadura. E quero ler com você Marcos capítulo 4. A partir do versículo 26. Diz assim o Senhor. Disse ainda, o reino de Deus, fale comigo, o reino de Deus. Fala para o teu irmão, não é o reino dos homens. É o reino de quem? Bom, Jesus está afirmando aqui, o reino de Deus, não é dos homens. Então não adianta querer pensar no que ele vai falar agora a respeito, como os homens pensam. O reino de Deus tem que se pensar como o Senhor quer que a gente pense. Ele está nos dando uma revelação aqui. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Pode se assentar. Nós estamos falando sobre semeadura. Semana passada eu falei sobre isso, sobre semeadura. Eu falei que tudo na vida é uma questão de semeadura. Eu vou até colocar alguns versículos para ser bem rápido sobre o que eu falei semana passada, porque nós precisamos juntar as informações para poder avançar. Semana passada eu falei que tudo na vida é uma questão de semeadura. Toda semente cresce. Fala para o teu irmão, toda semente cresce. Então nós semeamos, o tempo inteiro estamos semeando. Na nossa vida o tempo inteiro estamos semeando. E toda semente, se tivermos uma semente boa, vamos ter uma colheita boa. Se tivermos uma semente ruim, não tem jeito. Deus é extremamente justo. E na sua justiça, Ele não vai te obrigar a semear nada. Nada, Ele não vai te obrigar, porque Ele é justo. Ele sabe o lugar dele como Deus. Mas Ele é tão justo que aquilo que você semear, você vai colher. Não tem como você não colher algo diferente do que você semeou. Na sua justiça, Ele não vai colocar você de forma opressora, não vai te oprimir para você semear o que você não quer. Mas, com certeza, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, porque quando a gente fala de semeadura, para quem está aqui hoje, nesse culto, não esteve semana passada, geralmente quando se fala semeadura, a pessoa já associa dinheiro. Porque é uma grande verdade, aquilo que eu semeio no mundo físico, com meus recursos, eu vou colher. Mas não se trata somente de dinheiro, mas de tudo que eu faço. Tudo que eu faço traz uma colheita. Tudo. E essa verdade é uma verdade tão grande que lá em Gálatas, vamos
esse é o primeiro texto, eu nem sei qual foi o primeiro texto que eu separei para vocês, mas não foi, não é o primeiro texto, mas segura aí então. É o primeiro sim, Gálatas 6, né? Gálatas 6, 7. Essa é uma verdade tão grande no mundo espiritual que o apóstolo Paulo fala assim, que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. E aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de tudo aquilo que eu faço. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então não se trata somente de dinheiro, mas de qualquer coisa da minha vida. Nós vimos também Mateus capítulo 7, 16, que Jesus fala, né? Que pelos seus frutos os conhecereis. Esse versículo nós não vimos semana passada, mas para você ver como o Senhor associa a nossa vida a uma colheita. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Versículo 17. Assim toda árvore boa, está comparando a gente à árvore. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 7, lembra, eu falei semana passada, que todas as ilustrações que Deus usa, Ele usa de maneira muito sábia. Deus Ele é o ser mais inteligente que existe no universo, mais capaz. E não existe ilustração que Ele use de forma mais ou menos. Quando Jesus fala que Ele é a rocha, é porque a rocha tem um objetivo. Quando ele fala sobre o Monte Hermon, tem um objetivo. Quando ele fala que nós somos ovelhas, ele tem um objetivo. Isaías capítulo 40, versículo 7, nós lemos semana passada, diz o quê? Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós vimos que existe uma ilustração, uma comparação de que nós somos como se nós fôssemos árvores, ervas, que nós hoje estamos bonitos e amanhã a gente desaparece. E que nós estamos aqui produzindo sementes nesse mundo. Que nós estamos andando e estamos produzindo coisas. E essas coisas vão trazer bênçãos ou maldições para nós. Toda semente cresce. Vamos ver mais alguns versículos que vimos semana passada. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Pode acompanhar aqui, ó. Você já anotou semana passada. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não tem jeito, isso é uma lei. Lembra, nós vimos lá em Êxodo, em Gênesis capítulo 8, quando Deus tirou Noé de dentro da arca, Deus falou para Noé, enquanto houver terra, haverá frio e calor, verão e inverno, existirão as estações. Então, Deus está dizendo aqui em Mateus que tudo aquilo que a gente quer que os homens façam para nós, a gente tem que fazer. Por quê? Porque aquilo que eu faço, tudo que eu faço, eu vou colher. Eu vou colher. Mateus 7,1, lembra? Não julgueis para que você não seja julgado. Pois com o critério com que julgardes, vocês vão ser julgados. É o que você semeia, é o que vai acontecer. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Esse mesmo versículo, lembra, nós vimos lá em Lucas 6,37, acompanha aí. Jesus expandiu o Lucas, que é um médico, ele escreve aqui, trazendo uma revelação maior do que ele entendeu por meio de Pedro. Ele coloca, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E aí ele acrescenta, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Então, tudo na nossa vida é uma questão de semeadura. Provérbios 22, o último versículo que eu quero ler com você, Provérbios 22, versículo 8. O que semeia a injustiça, vai colher males. Porque tudo que o homem semear,
isso ele vai ser fácil. Versículo 9, o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Então nós vimos esses princípios, nós vimos vários princípios, compartilhei com vocês domingo passado, princípios sobre essa colheita, a importância de nós estarmos semeando. O último ponto que eu ministrei semana passada é que quanto mais eu produzo semente, mais eu colho. Quanto mais eu produzo semente, mais eu colho. Quem trabalha pouco, quem produz pouco, colhe pouco. E aí é o problema. Eu vou só pegar o finalzinho da ministração da semana passada. Muitas pessoas às vezes estão na igreja e elas produzem pouco. Elas estão sempre no seu cantinho. Às vezes por causa de um machucado, às vezes por causa de uma tristeza, às vezes por causa de uma decepção, às vezes porque é novo na fé, não sabe como fazer, né? Mas ela produz pouco. Aí quando vem a necessidade, ela fala assim, mas ninguém liga para mim, ninguém me procura, ninguém me ama. Ó, aquilo que eu produzo é o que eu vou colher. É lógico que existe um esforço da igreja em cuidar daqueles que se sentem sozinhos. Mas acredite, as pessoas que ficam fechadas e não se expõem ao ponto de estarem servindo, elas dificilmente vão receber, porque é uma questão de colheita. Isso é relacionamento de pai, filho, marido e esposa, tudo na vida é assim. Tudo na vida, profissionalmente dizendo, tudo é uma questão de colheita. Ah, mas o meu chefe gosta mais daquela pessoa do que de mim. Bom, se ele gosta mais daquela pessoa do que de você, alguma coisa está errada com você. Porque é uma questão de colheita. É uma questão de semeadura. Então, eu não estou falando de coisas malignas, né? Porque tem aquelas pessoas que se associam de maneira maligna, então elas querem andar com gente maligna. Eu vivi isso na minha vida, mas eu estou falando de pessoas que nós que somos cristãos, nós deveríamos ser as pessoas mais queridas de onde a gente trabalha. É assim que deveria de ser. Então nós vimos essa questão da colheita, sobre a colheita, esses princípios que regem toda a nossa vida. Toda a nossa vida é uma questão de colheita. O que eu faço, eu colho. Quer seja na minha vida financeira, quer seja na minha vida emocional, quer seja na minha saúde. Se eu semeio coisas ruins no meu corpo, eu vou colher coisas ruins na minha saúde. Tudo que eu planto. Falei também semana passada, né? Algumas pessoas no mundo chamam isso de consequências, né? Eles chamam de karma. Mas não é karma nada, é consequência mesmo para a vida aqui. O que nós semeamos aqui, nós colhemos aqui. Hoje eu quero avançar com você nesse texto de Marcos, Marcos capítulo 4. Eu quero falar com você sobre o tempo da colheita. Fale comigo, o tempo da colheita. Nós vimos sobre a colheita. Hoje eu quero falar sobre o tempo da colheita. Porque existem coisas importantes sobre a colheita que eu não posso deixar passar, né? Eu sei que se eu plantar manga, eu vou colher manga. Amém? Quando eu morava na minha casa, eu tinha uma mangueira enorme. E quando chega na época de novembro, dezembro, ela produzia muita manga. E a Adriana pegava as mangas, muitas caíam no chão, amassava. Eu trazia aqui para a igreja, dava manga para muita gente. E ela fazia suco e a gente tomava sorvete de manga o ano inteiro ainda. É óbvio que se eu tenho uma árvore que eu plantei manga, vai nascer manga. Mas se eu não souber cuidar disso, essa manga pode ficar machucada, ela pode ser uma manga machucada, ela pode ser uma manga de não ser de uma boa qualidade, se eu não adubar, se eu não regar, se eu não molhar. Vai nascer manga. Mas eu tenho que saber o tempo certo das coisas. E é sobre isso que eu queria ministrar ao seu coração. Sobre esta questão do tempo. Lembra, nós temos um versículo-chave que nós temos caminhado nesse nosso tempo. João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas morrendo, produz muito fruto. Então nós estamos num tempo de romper. Nós estamos num tempo de colher, de fazermos, de semearmos para colher. Eu estou num tempo de entender
que o Senhor quer que eu produza. Eu vi agora o doutor Resgate falando. Vocês viram o coral aqui em cima. Pergunta para o teu irmão, você já entrou em algum ministério? Pergunta para ele, qual o ministério que você já entrou? Eu não vou mandar levantar a mão. Mas você precisa estar dentro de um ministério. Você tem que estar servindo. Você tem que produzir. Não é para mim. É para você. Você tem que gerar sementes. Para que você seja abençoado. Então hoje eu quero falar sobre essa questão da semente, de nós colhermos. Como que eu posso colher os frutos? Para colher fruto, lembra, eu ministrei isso o ano passado. O fruto é a última etapa da árvore. O fruto é a última etapa da árvore. Para dar o fruto, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, começa o grão. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, olha o texto que nós lemos aqui em Marcos. Marcos diz, o reino de Deus é assim, é semelhante ao homem que lança semente. Olha o versículo 29, depois vai passar a foice, porque chegou o tempo da ceifa. Então, existe a semente para que eu possa ter a colheita. Para ter colheita, eu tenho que ter semente. Agora, para ter semente, eu tenho que ter colheita, porque por meio da colheita é que eu produzo mais semente. Isso nós vimos semana passada. Se eu quero que a minha família seja, dentro da minha casa, seja um ambiente de amor, eu preciso pegar esse fruto do amor, semear essa semente de amor dentro da minha casa. E uma hora ela vai crescer. Uma hora eu vou colher isso. Não é de um dia para o outro. Então, nessa noite, eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre esse tempo, o tempo da colheita. Né? O que eu preciso fazer para que eu não perca o tempo da colheita? O que eu tenho que fazer para que essa minha colheita seja abençoada? Então, olha o versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, é semelhante a um homem que lança semente na terra. Para que eu possa colher, eu preciso saber as estações. E eu preciso semear dentro das estações. Você concorda comigo que existe semente para cada estação? Você sabe que até no inverno dá para semear? Sabia? Até no inverno dá para semear. Vocês viram os nossos irmãos lá de Moçambique, a dificuldade que eles estão tendo? Eles estão tendo dificuldade de fome ali, por quê? Porque tinha a época da semeadura, eles semearam, não choveu naquela época e eles não colheram. Então agora, eles têm que esperar, só agora no mês de março, abril, é que eles vão semear novamente, porque tem o tempo certo, para aquele tipo de solo, para aquela estação, tem o tipo de semente certa, senão não adianta, se ele começar a semear em janeiro, semear em dezembro, não vai colher nada. Então a primeira coisa que eu preciso entender, na hora que eu vou semear, é o tempo. Eu tenho que estar dentro do tempo de Deus, para que eu semeie as coisas certas, para que eu faça a coisa certa no tempo certo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas, amém? Deus falou que vão existir as estações, então essas estações regem o tempo na minha vida. Eu tenho que entender que existe tempo de eu olhar e falar assim, bom, aqui nesse ambiente da minha família, eu tenho que ter o tempo agora de semear esse tipo de semente, semente do amor, para que lá na frente eu vá colher isso. Não adianta eu já querer esperar o amor, existe o tempo. Fale comigo, existe um tempo. Mas eu preciso semear. Eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu não semear, eu não vou ter colheita. Então, dentro desse aspecto do meu tempo, do que eu quero colher lá na frente, eu preciso agora ver os tempos certos do que eu tenho que fazer. Por exemplo, um empresário. O empresário precisa ver as estações da sua empresa e enxergar qual que é o momento da sua empresa para ele saber o que ele vai fazer em certos momentos, para que ela possa crescer. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja. A nossa igreja não cresceu, não nasceu desse tamanho. Nós começamos uma igreja pequenininha. Mas era só a igreja começar a crescer um pouquinho,
Eu sabia que o que nós íamos colher lá, o que eu queria colher lá na frente. Então eu falava assim, bom, o nosso bebedouro é para uma pessoa só. Agora eu preciso fazer um bebedouro maior. Ah, mas o nosso bebedouro hoje dá para a quantidade de pessoas que tem. Sim, mas eu tenho que me preparar para aquele tempo. Então, já que eu estou visualizando aquilo, eu nesse tempo tenho que começar a semear isso. Então vamos lá, vamos colocar isso na prática. Você quer que o seu casamento seja melhor? O que é que você tem visto que está errado no teu casamento? Vamos colocar em prática. Você quer que o relacionamento com o teu filho seja melhor? O que é que você tem visto que está ruim no relacionamento com o teu filho? Você quer que a tua empresa cresça? O que você quer? Como que você quer que a sua empresa cresça? O que você está visualizando lá para frente para a tua empresa crescer? Bom, tudo isso você já viu? Ah, eu quero que o meu casamento mude nessa área. Ah, eu quero que a minha empresa cresça aqui. Eu quero que o relacionamento do meu filho cresça aqui. Então agora você precisa saber qual a semente que você vai colocar agora, para que lá na frente você tenha o fruto. Está entendendo? Amém? Então, se eu quero que as coisas mudem lá na frente, eu preciso começar a semear agora. Porque se eu não semear agora, eu não vou colher nada lá na frente. Isso aconteceu no nosso ministério. Isso acontece na vida, no casamento. Por exemplo, eu vou casar. O que eu quero para casar? Eu quero uma casa, quero morar numa casa, tenho que ter móveis nessa casa. Não, tudo começa arrumando a esposa, certo? A pessoa com quem você vai casar, amém? Então, primeira coisa é achar a pessoa certa. Então, achei. E agora? Agora eu quero casar. Tá, meu alvo é lá. Então, agora, para casar, eu tenho que começar a semear agora. Ficou mais claro? É a mesma coisa, se no seu relacionamento com o teu marido, se na tua empresa, as coisas que você está visualizando lá na frente, você quer coisas maiores, você precisa semear agora. E a semente tem que ser boa. Fala para o teu irmão, tem que ser uma semente boa. Porque se não for uma semente boa, o que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente com o teu casamento, e o teu casamento vai estar uma desgraça. Ainda vai falar assim depois, por que Deus me deu esse homem? Foi Deus? Foi você que catou. Não vai colocar culpa em Deus, não. Por que Deus me deu essa mulher desse jeito? Foi Deus? Esse é o maior problema quando as pessoas estão namorando. Quando elas estão namorando, elas acreditam tudo no que o outro fala, não é verdade? Acreditam em tudo. São dois anjos namorando. Até bate as asas quando estão namorando. Né? Mas depois as asas caem e fica só os dois chifres. E um se matando, querendo matar o outro, né? O que seria se houvesse um investimento? Por exemplo, quando eu fui casar, eu não sabia nada de família. Porque eu vim de uma família bem desestruturada. Meu pai era uma pessoa muito honesta, minha mãe era uma pessoa muito honesta, mas nós não tínhamos um lar cristão. Então era um lar desestruturado na área cristã, na visão de Deus. Quando eu comecei a namorar com a Adriana, o que eu mais fiz foi participar de congressos de casais. Eu não era casado. Porque eu precisava agora semear coisas na minha vida, para que quando eu viesse a casar, eu tivesse uma estrutura para o casamento. Hoje o que nós mais vemos em aconselhamentos de casais, são casais que estão totalmente despreparados para um casamento. Às vezes estão vivendo há 10 anos juntos e não tinham preparo nenhum para ter casado. Às vezes o rapaz casa e ele casa, já tem 30 anos, mas a cabeça parece ainda de 15. Aí você fala assim, mas a culpa é dele? Não, não é uma questão de culpa, é uma questão de preparo, é uma questão de semeadura. A esposa não cobrou, a noiva não cobrou, o namorado não cobrou. E aí depois entra no casamento, aí vem, meu marido não muda. Mas tinha que ter resolvido isso antes de casar. Essa semeadura tinha que ter sido feita lá atrás. Não adianta agora querer falar assim, eu vou acabar com o meu casamento. Não é a questão de acabar com o casamento, agora é a questão de esperar que tem que ter uma semeadura para que a coisa mude. Estão entendendo? Entrou no casamento sem semeadura, agora casou.
Tem ambos 40 anos, mas tem uma mentalidade de casal de 20. Aí, agora com 40 anos, alguém amadurece um pouquinho mais e fala, eu não aguento mais isso, eu quero acabar. Não se trata de acabar, agora se trata que tem que semear algo diferente aqui. E tem que esperar a colheita. Isso é na questão empresarial, isso é na questão familiar, isso é em todas as áreas. O que acontece na maioria das vezes com os cristãos? Nós nos convertemos e nós começamos a estudar a palavra de Deus, amém? Aí a gente começa a ver como que a palavra de Deus funciona e a gente fala, é maravilhoso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas quando você olha para a tua vida e olha para a tua família, você fala, meu Deus, quando é que eu vou colher o que a palavra de Deus está me dizendo? Quando é que eu vou ser próspero? Quando é que na minha casa vai acabar as brigas? Quando é que na minha família nós vamos poder jantar sem ter uma guerra? Quando? Quando você começar a semear aquilo que Deus te fala na palavra. Vai ter uma hora que você vai ter a colheita. Não adianta esperar milagres. Eu já ensinei isso. Existem coisas que o Senhor faz na hora. Tem coisa que Deus faz na hora. Eu já vi pessoas abandonando o vício de cocaína, de crack, na hora. Eu já vi pessoas sendo curadas na hora. Mas a grande maioria das vezes são processos. E eu preciso semear. E isso vai demorar, mas eu preciso começar. Porque existem as estações. Fale comigo, existem as estações. Então preste atenção. Existem as estações. Eu preciso que você entenda isso no mundo espiritual. Eu estou te trazendo revelações de Deus. Quais são as 4 estações que nós temos? Muita gente não falou. Vamos lá, eu sei que você sabe. Vamos lá. Melhorou, obrigado. Se a minha semente é uma semente para a primavera, ou seja, se o meu marido, a minha esposa, né? No meu caso, quebrado. Se a minha esposa, eu estou num relacionamento agora, nós estamos entendendo certas verdades de Deus. Está entendendo? Estou entendendo certas verdades de Deus, eu e ela, estamos começando, nós somos novos na fé, estamos começando a entender. E eu agora tenho essa semente para esse momento. O que eu tenho que fazer com a minha semente? Eu tenho que plantar, é agora. Nós estamos entendendo, vamos avançar, vamos plantar isso. Vamos para frente. Agora eu olho e falo, mas será que vale mesmo a pena? Será que eu vou fazer? Aí ela olha e fala, mas será que... Aí chega a outra estação. Chega na outra estação, começam as dificuldades. Aí eu falo assim, não, agora deixa eu pegar essa semente e deixa eu resolver isso, porque nós precisamos resolver. Só que já passou o tempo. Agora você tem que esperar novamente o ciclo. Por isso nós não podemos perder o tempo da nossa semeadura. Nós temos que entender o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Sabe o que Deus tem falado para você nesse tempo? Fala para o teu irmão, escute a voz de Deus. Escute agora, escute. Entre num ministério. Escutou? Pega a tua semente. Planta ela. Produza. Eu não sei o que fazer. Vai dar aula para as crianças. Depois de 3, 4 anos aqui dentro dessa igreja, você já aprendeu tudo que você tinha que ter aprendido. Você agora precisa produzir. Senão essa semente vai passar. E se ela passar, daqui a pouco você vai olhar e vai falar assim, eu não me sinto com valor nenhum, eu acho que eu não sirvo para nada, acho que Deus não vai me usar. Por que você está sentindo isso? Porque passou o tempo da tua semeadura. Então, eu não posso perder esse tempo. Eu tenho que entender que as coisas têm que ser feitas no tempo certo. Por exemplo, se agora nós estamos como igreja aberto para os ministérios, o que você tem que fazer? Entrar no ministério. Mas apóstolo, eu não conheço ninguém.
mas nós não estamos pedindo para você conhecer alguém, nós estamos pedindo para você entrar no ministério. Existe o tempo, e nós temos que entender sobre isso. Agora é o tempo de eu entrar. Mas ninguém me conhece. Nós não estamos falando que você precisa ser conhecido, nós estamos falando que é tempo de você entrar no ministério. Tem serviço na mídia, tem coral, tem músico, tem ministério, tem classes, tem muita coisa. Você tem que ser útil. Você tem que servir. Você tem a tua semente. Agora eu vou tirar daqui da igreja e vamos lá para a tua casa. Você tem que ver a semente que você tem que plantar agora, para ter um fruto lá na frente. Você tem que ver a semente da tua empresa, para você plantar agora, senão você vai perder teu tempo. Amém? Fale comigo, o tempo. Segunda coisa que eu preciso fazer para que eu não perca essa minha colheita. Eu preciso ser intencional. Fale comigo, intencional. O versículo 27 diz assim, versículo 27 de Marcos diz assim: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente geminasse. Ou seja, aqui está parecendo que esse homem plantou, e ele se levantava de dia e de noite e estava vendo o que estava acontecendo. Ele fez aquilo de forma intencional. Aquilo não nasceu de um dia para o outro. Você sabe que coisas intencionais é quando a gente provoca. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que vai nascer perto de você, que você não precisa plantar, é mato. É a erva daninha. E você sabe o que a erva daninha e o mato faz com aquilo que é bom, com aquilo que você plantou que é bom? O que o mato faz e a erva daninha faz com aquilo que você plantou que é bom? Sufoca, mata. Sim ou não? Você sabe que quando o homem caiu no pecado, Deus colocou o homem fora do jardim e ele falou: agora você vai lavrar a terra, você vai cuidar da terra. Se você não cuidar da terra, a terra vai ser tomada pelas bestas feras, pelo mato. E aí é lugar de demônio. Então tem que ter intencionalidade, eu tenho que ter a minha parte. Não adianta ficar esperando que certas coisas vão cair do céu, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero que minha família mude, eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que olhar essa semente de dia e de noite. No outro dia eu vou olhar a semente, vou ver se não veio nenhuma formiga para comer a minha semente. Vou falar sobre isso no próximo culto. Sobre as aves dos céus, vou falar sobre os demônios, sobre joio e trigo. Vou falar sobre ataque sobre a nossa semente. Mas eu tenho que vigiar, eu tenho que ser intencional. Eu tenho que colocar a minha semente, tenho que regar ela todos os dias e tenho que olhar, ver o que está acontecendo. Não posso largar, eu não posso jogar ela e achar que só porque agora eu sou crente e porque Deus me ama, as coisas vão acontecer. Tudo na vida é uma consequência. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiar, eu tenho que ter a sentinela. O Senhor guarda, mas eu tenho que ser intencional. Eu vou colocar alguém ou algo para cuidar da minha casa. Eu preciso ter intencionalidade, eu preciso fazer as coisas com propósito. Se eu quero que o meu casamento mude, eu tenho que fazer as coisas de forma intencional, de forma inteligente para que as coisas mudem. Não adianta só chegar e falar assim: eu quero que meu casamento mude, eu vou mandar flor para minha esposa. Tá, você mandou a primeira semente, e aí, e o resto? Eu quero que minha empresa mude, eu vou começar a fazer algumas coisas na minha empresa. Tá, você fez uma, e o resto? Eu quero que minha saúde mude. Tá, você vai fazer a primeira coisa, e o resto? Você precisa dar continuidade nisso. O Senhor Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso. Um homem que plantou e ele vigiou, ele ficou cuidando dessa semente. Ele foi ver se aquilo estava indo para frente. Nós vamos ver daqui a pouco o texto de Eclesiastes. Lembra? Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe qual deles vai prosperar.
Se é essa, se é aquela, ou se ambas vão prosperar. Nós vimos isso semana passada. Então eu preciso ser intencional, né, nessa minha semeadura, e eu preciso acompanhar isso. Para ver se isso está dando certo, se essa semeadura está dando certo, se o inimigo não está atacando. Terceira coisa, precisa ter fé, fale comigo, precisa ter fé. Olha o que diz o versículo 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Precisa ter fé para entender que aquilo que você está semeando você vai colher. O maior problema das pessoas é que elas falam assim: mas eu já fiz tanta coisa errada, será que eu vou colher? Mas será que eu mereço? E olha o que diz o Senhor: o reino do céu é semelhante a alguém que semeou, ele olhou, mas a terceira coisa, a terra produziu. Quem que produziu? A terra fez com que aquilo viesse para frente. Você tem que ter fé de que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Você está entendendo? Não adianta você ficar olhando para trás e ficar pensando: mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Mas tudo que eu fiz de errado na minha vida, olha, eu semeio e ela vai germinar, crescendo, e eu não sei como. Meus irmãos, eu não sei como, mas Deus é poderoso para fazer as coisas que Ele tem que fazer na nossa vida. Se você semear uma coisa boa, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei como Ele faz crescer, mas Ele faz crescer. Eu não sei como Ele é tão perdoador, mas Ele perdoa. Eu não sei como Ele é tão amoroso, mas Ele é amor. Eu não entendo a maioria das coisas de Deus, mas eu sei que Ele faz, porque Ele é Deus. Então o que eu preciso entender é que para que eu tenha a minha colheita, eu também tenho que ter fé. O diabo, o que ele vai querer é te acusar. O diabo quer o quê? Acusar. Você não merece, você não consegue, você não vai fazer, você não vai ter. A tua consciência fica nas suas experiências do passado. Mas aqui Jesus fala assim, essa semente vai germinar e ele não sabe nem como, mas vai germinar. Vocês acham que Jesus trouxe essa informação? Por que ele trouxe essa informação para nós? Para dizer que a nossa parte é somente semear, a parte dele é fazer acontecer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais poderoso? Semear ou fazer acontecer? Fazer acontecer, né? Porque semear, até o ímpio semeia. Mas se Deus não fizer acontecer, não acontece. Se Deus não fizer acontecer, não acontece. Então eu tenho que ter a minha porção de fé. Eu tenho que saber que Ele vai me ajudar naquilo que eu estou fazendo. Jesus falou assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, não é igual a um grão de mostarda. Você tiver fé como no sentido de, ainda que seja pequenininha, você vai falar para aquela figueira, seque, e ela vai secar. Você vai falar para aquele monte, saia daqui e seja lançado no mar, e ele vai ser lançado no mar. Lembra quando eu ensinei sobre isso, sobre o monte ser lançado no mar, que Jesus fala sobre em Mateus 17? O que ele está querendo dizer? Imagine um monte e você jogando esse monte na bacia lá de Guanabara. Cai um monte lá na bacia de Guanabara. O que acontece com toda aquela água em volta? Vai virar um tsunami, não vai? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai fazer um tsunami na vida de todo mundo. Todo mundo vai começar a ver o que Deus está fazendo na sua vida. Isso não vai ficar escondido. Isso não vai ficar escondido. Isso vai aparecer. Mas eu fiz tanta coisa errada. Tá bom, eu também fiz. A questão não é o que eu fiz de errado, a questão é o que é que eu estou semeando agora. O que eu estou fazendo agora com as minhas sementes? O diabo quer que você fique olhando para o teu passado. Deus quer que você olhe para o teu presente.
Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A gente olha para frente. Eu coloco a semente e eu sei que lá na frente ela vai germinar. Eu não sei se é essa, eu não sei se é aquela. Não sei se são ambas, mas vai germinar. Quarta coisa, versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e depois, por fim, o grão cheio de espiga. Fale comigo, acompanhe o processo. Acompanhe o processo. Veja o que está acontecendo. Existe um momento em que vai sair somente a sementinha. Vai cair ali. Depois vai sair o raminho. Existe aquele momento que você vai ver que começa a mudar certa coisa no seu casamento. Começa a mudar certas coisas na sua empresa. Começa a mudar algumas coisas no seu relacionamento com Deus. Acompanhe o processo. Faça isso. Cuide disso para que isso cresça. Eu lembro que uma vez nós tínhamos um pastor aqui na nossa igreja. Ele é o pai da Iandara, da nossa irmãzinha que dá aula, que trabalha aqui no colégio. A esposa do Caio. E o pai dela, uma vez, ele saiu daqui da cidade e foi trabalhar numa chácara da família. E eles cuidavam, o irmão tinha uma criação, cuidava de galinhas, tinha uma granja, obrigado, tinha uma granja. E ele foi morar lá, e ele estava todo feliz. E ele plantou milho, e o milho começou a crescer. Um dia ele estava dormindo, e aí ele acordou de manhã, ele escutou aquele barulho de pássaros. Ele falou assim para a esposa dele, a Fabiana, ele falou assim: ai, como é delicioso dormir aqui no sítio. Esse barulho de pássaros, eu fico tão feliz. Quando ele abriu a janela, não tinha mais um milho mais no negócio. Os pássaros vieram, comeram tudo. Fala para o teu irmão, acompanhe o processo. Irmãos, é 1 segundo para o diabo destruir o que você está fazendo. Você entende o que eu estou te falando? É 1 segundo para o diabo destruir o que você está fazendo. Você lavrou a terra, você escolheu a semente, você plantou, aguou, começa a produzir, nasce, seia a espiga. 1 segundo, o bicho vem e come tudo. Eu estou falando isso do teu casamento. 20 anos você casado, vem uma adúltera e leva teu marido embora. É um momento para o diabo destruir uma família. E nós temos que vigiar. Nós, homens, temos que vigiar. As mulheres têm que vigiar. Nós temos que ver o processo, acompanhar o processo. Porque o diabo não quer que você tenha a sua colheita. O diabo quer que você fique sem colheita. Porque uma pessoa sem colheita, ela fica frustrada, triste. Existe uma festa no Velho Testamento chamada Festa das Colheitas, que é a festa do Pentecostes. É a festa da alegria, da resposta de Deus. É no meio da festa das colheitas que vem o Espírito Santo, ou seja, houve uma grande colheita. 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Uma colheita. O diabo não quer colheita na sua vida. O diabo não quer que você tenha nada. Ele quer que você fique frustrado. Ele quer que você fique olhando a vida dos outros e falando, acontece sempre com ele, mas não acontece comigo. Tudo acontece na vida dele, mas não acontece na minha. Porque com esse tipo de conclusão, você daqui a pouco está achando que você não precisa mais de Deus. Então você tem que vigiar o processo, você tem que acompanhar o processo. Não é porque Deus te deu um filho que você vai agora deixar o seu filho crescer de qualquer jeito. Você tem que acompanhar. E não é porque agora ele tem 13 anos que você fala, agora ele já é grandinho. Você vai ter que acompanhar. Todo o processo. Todo o processo. Porque o diabo não quer que você seja abençoado. Vocês lembram? Abre lá, por favor. Estou lembrando aqui. Salmo de número 1. Abre lá.
Isso aqui um dia eu ia pregar sobre isso, mas aí eu acabei não pregando. Agora eu lembrei aqui. Salmo de número 1. Abre lá, por favor. Olha o que diz aqui. Acharam? Olha a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como... novamente, né? Está colocando a gente, nem lembrei desse versículo, mas está aqui. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você vê que tem pessoas que não aguentam ficar na igreja. Chega uma hora que elas saem. Não é que elas saem porque elas vão para outro lugar, elas saem porque elas vão embora. O ímpio não aguenta ficar no meio do justo. Não fui eu que fiz isso, foi Deus que falou isso. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora olha o versículo 4. O que fala o versículo 4? Os ímpios não são assim, são porém como a palha. Então agora vamos pensar. Pensa no fruto. Você colhe o fruto. E o que é a palha? O que é a palha? A palha é aquela casquinha que fica sobre a semente, sobre o fruto. Então, aqui está falando da peneira, que ele pega agora, bateu o arroz. Eu já bati arroz. Eu sei muito bem o que é isso. É horrível. Coloca uma lona, né? Aí você pega aqueles fechos de arroz assim, você pega o arroz e começa a bater na bancada, vai batendo o arroz na bancada e vai caindo o arroz e cai junto com a palha. E agora você pega uma peneira, pega o arroz e você vai jogando ele para cima e o vento vai levando a palha. A palha está junto com o fruto. A palha está junto com o... Por isso que ele está falando, o justo, ele não anda com o ímpio. Porque se o justo andar com o ímpio, é como se a palha ficasse junta e ela vai atrapalhar o processo. Está entendendo? Não existe ilustração que Deus use de forma errada. Ele começa dizendo, bem-aventurado o homem que não senta, não anda, não conversa. Esse homem é como uma árvore que vai dar seu fruto no devido tempo. Vai vir a secura, mas ele tem as suas raízes perto da água, ele vai brotar, ele vai ter seu fruto. O ímpio não é assim, o ímpio é como a palha. Qual palha? A palha que está aqui, mas que eu já... saiu da minha vida. A palha que saiu da minha... Meu irmão, tem coisa que tem que sair da nossa vida. Tem conversa que tem que acabar. Tem atitude que tem que sair. É palha, só está te atrapalhando. Essa sua semente não vai produzir com palha. Esse teu fruto não é bom com palha. Tem que... sai. Sai da minha vida. Certos conflitos dentro da família tem que acabar. Uma vez um casal, aliás não foi um, já fiz isso com vários casais, mas uma vez um casal sentou comigo e falou assim, por que nós vamos separar, nós vamos separar, não vamos separar? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, não existe mais essa palavra entre vocês separar, tá bom? Aí ficam um olhando para o outro e assim, não tem mais. Então qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês vão fazer sem se separar. Eu aceito até que um mate o outro, mas separar não, tá bom? Estou brincando, não falei isso, né? Mas eu falei, vocês têm que ter qualquer outra ideia, menos a ideia de se separar. Muito bem, estão casados,
mais de 20 anos. Não tem mais a palavra separar. Teve que pegar essa palha que estava nos seus corações. Não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Joga e... Pronto, agora eu tenho que resolver de outra maneira. Tem outra maneira. Tem as maneiras de Deus. A minha empresa não está dando certo, eu vou fechar. Espera aí, por quê? Foi Deus que mandou abrir? Foi, mas agora Deus mandou fechar? Ele está mandando fechar. Quer dizer, Deus manda abrir e depois manda fechar. Não, joga fora a falha. A palha está te sufocando, você não está enxergando o que Deus tem para você, está atrapalhando o teu fruto. Fala para o teu irmão, acompanha o processo. Versículo 29 ainda. Quinta coisa, e essa é a que eu acho que é a mais gostosa. Fala para o teu irmão assim, se prepare para trabalhar. Não, mas dá um sorriso para ele, fala assim, se prepare para trabalhar. Se prepare para trabalhar, porque vai ter o fruto. Eu não sei se você sabe, mas crescer dá trabalho, sabia? Sim ou não? Dá trabalho. Quando você tem uma empresa com 2 funcionários é uma coisa. Quando você tem com 20 é outra coisa. Quando você está casado é uma coisa. Quando você já tem 2 filhos, você vai ver que uma Coca-Cola de 2 litros não dá mais. Aí casa, aí que não dá mais mesmo. Porque crescer dá trabalho. Então o versículo 29 está dizendo o quê? Que da semente vem a espiga, da espiga ela fica cheia e você vai ter que cortar o fruto. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai trabalhar. Porque o Senhor vai te dar frutos. Mas quando o Senhor te der frutos, você tem que estar pronto para colher, para trabalhar. Tem gente que quer crescer sem trabalhar, gente. Tem gente que quer ser abençoada sem colocar a mão no arado. O versículo 29 está dizendo assim, olha, tem um processo, esse processo eu cuido. Versículo 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, quando chega o momento da ceifa, é porque agora eu vou trabalhar. Agora eu vou colher. Agora eu vou crescer. Então, quando a gente fala ano de romper, isso quer dizer que você vai crescer, que você vai trabalhar. Fala para o teu irmão, já entrou no ministério? Você vê que tem tudo a ver, né? Apóstolo, eu não sei como fazer isso. Pega a revista, tem revista lá atrás, tem 5 páginas, 5 folhas, 10 páginas só de ministérios para você poder entrar. Mas quando eu cresço, o crescimento me faz trabalhar mais. Não tem jeito. Todo crescimento me faz trabalhar mais. Cresceu minha família, eu vou trabalhar mais. Cresceu a empresa, eu vou trabalhar mais. É tudo assim. Olha, dá uma olhada para mim. Se eu cresço, o coração trabalha mais. Sim ou não? Sim, dá uma olhada para o teu irmão. Vê se não é verdade. Olha o Mário, o coração dele trabalha para caramba. Tudo é assim. Existem coisas que o diabo, ele é tão sujo. Existem tantas decepções que vêm sobre a nossa vida, que as pessoas elas falam assim, se eu puder ganhar o que eu preciso, trabalhando menos, para mim já está bom. A minha pergunta é se para Deus já está bom. Porque às vezes Deus quer que você comande 100 pessoas dentro da tua empresa para você levar 100 famílias para o Senhor Jesus. E você está só pensando em você, não quer ter trabalho. Se você não quer ter trabalho, você não vai ter colheita. Porque se você quiser ter colheita, você vai ter trabalho. Uma vez eu falei para o conselho da nossa igreja, há mais ou menos uns 23 anos atrás. Eu falei assim, irmão, se nós formos crescer como igreja, estou abrindo para vocês uma coisa que foi numa sala
nosso. Se nós formos crescer como igreja, e nós crescermos e não conhecermos uns aos outros, eu não quero. Eu prefiro, então, abrir uma portinha lá no centro, uma porta de vidro lá no centro, eu vou pregar para 100 pessoas, 100 pessoas é o suficiente para que eu viva, eu prego para 100 pessoas e pronto. Como eu não vou pregar só para 100 pessoas para que eu viva, eu quero pregar para que a cidade seja abençoada, então nós temos que nos relacionar. E crescer dá trabalho. Crescer, você vê os bancos, às vezes, alguém que vem de fora e destrói o banco. Crescer, você vê o banheiro que às vezes as pessoas levam papel higiênico embora do banheiro. Crescer, você vê gente levando lâmpada de dentro do banheiro embora. Aí você fala assim, não, mas vale a pena crescer? Não é questão de vale a pena, é questão do que é que Deus quer da gente. Se Deus quer que você cresça, você tem que crescer. Hoje as pessoas elas fazem planejamento familiar, ela e a esposa, e falam, quantos filhos que nós vamos ter? Aí ele fala, 1. Ela fala, não, só meio. Porque não quero nem mais ter filho, mais. Tudo. Não, eu quero ter a minha loja, eu só quero minha loja aqui. Não, ter mais do que uma loja me dá muita dor de cabeça. Mas você que perguntou para Deus se Deus quer que você só tenha uma loja? Porque Deus não está preocupado se você vai ganhar dinheiro. Deus quer saber quantas pessoas você vai semear sobre elas para que elas aceitem o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu preciso entender o processo de Deus na minha vida, não o meu. O reino de Deus é semelhante, não é o reino dos homens. O reino dos homens eu faço do meu jeito. O reino de Deus é do jeito dele. E se eu quero ser abençoado segundo o reino de Deus, tem que ser o processo dele. Amém? Então eu preciso entender que minha família, não, eu e minha família somos uma bênção. A sua família é uma bênção, então a sua família tem que chegar sobre outras famílias. Porque o reino de Deus se expande. Porque se você não expandir, você não cresce. É óbvio. E se você não cresce, você não tem semente. Se você não tem semente, amanhã você não come. Amanhã você tem escassez. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Eu tenho 2 ministrações do Espírito para fazer nessa noite. Eu espero que você tenha entendido sobre o tempo da colheita, né? Eu tenho o tempo certo para plantar, para poder colher. Eu tenho que ter intencionalidade. Eu tenho que ter fé. Não interessa como foi minha vida no passado. Eu tenho que ter fé porque Ele vai fazer acontecer. Vai crescer a semente, e eu não sei como, mas ela vai crescer. Eu tenho que acompanhar o processo, e eu tenho que estar preparado para trabalhar. Eu tenho que estar preparado para fazer coisas maiores, porque se Deus está me dando, é porque Ele quer me dar mais. Se eu tenho semente, eu vou ter muitos frutos. Se eu tenho muitos frutos, eu vou ter muitas sementes. Então eu tenho que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer, cada vez mais. Mas eu quero ministrar o seu coração. Porque uma das coisas que impede, são 2 coisas que o Espírito Santo quer que eu ministre nessa noite. A primeira é que a maioria das vezes que nós vamos trabalhar esse assunto nos céus, é a questão de culpa, é a questão de eu não mereço, é a questão de que acabou meu tempo, tem muito mais gente preparada do que eu. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu me converti numa igreja onde a maioria das pessoas que davam aula na escola dominical, na classe de escola dominical de domingo, a maioria sabia hebraico e sabia grego. Então você imagine onde é que eu ia poder entrar nisso, né? Eu falei, nunca vou conseguir entrar num negócio desse. Eu não me via capaz disso. O Senhor teve que curar algumas coisas dentro de mim para me fazer enxergar que eu podia. Porque quem faz é Ele,
não sou eu. Então, nós temos que nos abrir. Adri, vem para o teclado, faz favor. Nós temos que nos abrir para esse momento. Ah, a Bi está ali, vem cá, Bi. Eu não estou te achando ali, achei que você tinha... Falei, de repente, né? Vem, Bi. Por favor. Existe um momento que a gente precisa curar aquilo que está dentro de nós para que a terra fique limpa. Tem que sair essas ervas daninhas, a gente tem que tirar essas coisas ruins que ficam à nossa volta, que podem nos atrapalhar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei o que te impede de crescer. Eu não sei o que te impede de avançar. Eu não sei o que te impede de tomar uma decisão pelo teu casamento. Eu não sei o que te impede de tomar uma decisão pela tua empresa. Eu não sei o que te impede de tomar uma decisão por você mesmo, de você voltar a se amar e olhar e entender que Deus quer fazer algo através de você. Eu não sei o que é. De repente pode ser religiosidade. De repente pode ser uma ferida muito grande na sua alma. Uma rejeição. Eu não sei o que pode ser. Mas eu gostaria que você, nessa noite, buscasse em Deus essa cura. Eu gostaria que você, nessa noite, pedisse para Deus, para que Ele curasse o teu coração. Eu vou ler para você, Jó. Fique com os seus olhos fechados, eu vou ler para você Jó capítulo 14, versículo 7. Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. A minha oração nessa noite é que, se você está achando que você é um tronco que não tem mais valor, se você está se achando como uma árvore cortada, minha oração é para que venha o cheiro das águas sobre você e você possa brotar nessa noite, que você possa gerar ramos como uma planta nova. Jesus nos fez novas criaturas para nós gerarmos coisas novas. Eu queria que você abrisse seu coração para Deus e falasse para Deus: Senhor, o que me impede de gerar frutos? O que está me impedindo de amar mais o meu marido? O que está me impedindo de gerar esse fruto com a minha esposa? O que está me impedindo de gerar um ambiente melhor dentro da minha casa? Por que eu não consigo semear coisas boas? Eu venho para a igreja com o objetivo de te amar, Senhor. Eu venho para a igreja com o objetivo de fazer a tua vontade. Mas quando eu chego na minha casa, eu não consigo fazer. Quando eu estou lá no estacionamento, eu já estou diferente. Aqui dentro eu estou quebrado, mas lá fora eu estou duro. O que está acontecendo comigo, Senhor? Fale isso para Deus. Fale para Deus: Senhor, eu quero produzir frutos. Eu quero ser curado. Você quer cantar, Bi? Então, André, vem cá. Faz favor. Ore a Deus. Peça para Deus curar o seu coração agora. Se as águas chegarem até você, chegar até os teus artelhos, até os teus joelhos, se as águas chegarem até os teus lombos, se as águas do Espírito chegarem até você, ao ponto de você poder produzir o fruto que Deus quer que você produza, deixa Ele fazer isso em você. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós e tire toda a doença do nosso meio.
Se alguém aqui está se sentindo como uma árvore tombada, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, foi ferido pelo inimigo e foi derrubado, ou teve seus galhos cortados, ou foi arrancado, Senhor, eu peço que o Senhor cure nessa noite. Eu peço que o Senhor traga o cheiro das águas, que possam sentir o Senhor chegando, e o Senhor renovando cada caule, cada pedaço da vida dos teus filhos. O Senhor é aquele que nos faz crescer, a gente não sabe como, mas o Senhor é aquele que nos faz crescer, o Senhor é aquele que nos cura. Nós não sabemos como, mas o Senhor é aquele que nos cura. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra. Faz a sua oração, fale com Deus. Procure aí no teu interior se teve alguma coisa lá atrás, com o teu pai, com a tua mãe. Talvez uma falta de perdão, talvez um machucado que você até hoje não conseguiu, e você está vendo a tua árvore caindo. Talvez isso tenha acontecido com você quando você era pequenininho, e agora você é um adulto, e você não consegue ter raiz, você não consegue se firmar. Sinta o cheiro das águas, sinta o Senhor vindo te curar, porque Ele quer que você produza sementes. O Senhor quer te dar trabalho, o Senhor quer te ver feliz, produzindo, colhendo coisas que você nunca pensou em receber, você vai receber. Coisas que você nunca pensou em ter, você vai ter. Olha só, você nunca pensou em ter uma família, o Senhor te deu uma família. O Senhor tem mais coisa para fazer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança para você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não secarão os seus frutos e viverá. Se você precisa nessa noite que eu ore por você, não é você não tem nada a ver com quem está perto de você ou o que tem acontecido com você, mas é o que você precisa agora. Se você precisa que eu ore por você, eu queria que você ficasse em pé e você vai cantar essa música junto com a gente. E essa música é a tua oração diante de Deus. E você vai dar frutos. E você vai trabalhar e você vai frutificar como você nunca viu antes. Porque ainda que o inimigo tenha falado alguma coisa contra você, interessa o que Deus tem para você. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer.
árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Abre as suas mãos. Senhor, cura. Meu irmão, sinta o cheiro das águas sobre a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, faz o teu milagre nessa vida agora, nas nossas vidas. Senhor, traz de volta o ministério, traz de volta o chamado, traz de volta aquilo que os teus filhos perderam, traz de volta esse casamento, traz de volta essa saúde, traz de volta essa empresa, ressuscita, faz brotar, Senhor, faz brotar agora esses ramos novos. Deixa o Senhor te curar. Seja curado pelo Senhor. Sopra, Senhor. Sopra. Sopra, seja curado. Cheguem as águas sobre você. Cheguem as águas sobre você. Cheguem as águas sobre você. Que palavras que você falou no teu passado caiam por terra agora. Palavras são sementes. Que agora as sementes que o Senhor tenha na sua boca sejam sementes de vida. Sementes que estão no coração de Deus. Sementes que são semelhantes ao reino de Deus, que vão produzir, que você não sabe como, mas elas vão produzir. Você não sabe como, mas elas vão acontecer. Vai acontecer, você vai colher, você não sabe como, mas você vai colher. O que você está fazendo agora não está no acaso, não está no esquecimento. Para de dizer que o que você está fazendo ninguém está vendo, o Senhor não está vendo, Deus está vendo. O que você está fazendo você vai colher. No tempo certo você vai ver a tua semeadura, você vai ver a tua colheita. Você vai ver a prosperidade do Senhor sobre a tua vida. No tempo certo você vai ver a tua família adorando a Deus, o mesmo Deus que você adora. No tempo certo você vai ver a cura sobre o teu corpo, você vai ver a cura sobre a tua casa. Sopra, Senhor, traz as águas. Traz as águas, traz as águas, Espírito de Deus, enche esse lugar com as tuas águas. Renove os teus dons.
Deixa o Espírito Santo renovar os teus dons. Seja cheio do Espírito Santo. Renova, Senhor, traz de volta aquilo que foi perdido. Espírito Santo, fortalece os teus filhos. Fortalece os teus filhos nessa noite. Eu vou fazer a segunda ministração. Continua nesse mover de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Mateus, vem para cá, Mateus. Mateus, ministro. A segunda ministração que o Espírito Santo colocou na minha vida é hora de você trocar semente, meu filho. O Pai está mandando você trocar a tua semente. Chega dessa semente, agora você vai produzir uma nova semente. Até aqui o que você produziu te abençoou, mas é o tempo de você ter uma grande colheita. É o tempo de você colher o que você nunca pensou em colher, receber o que você nunca pensou em receber. O que Deus tem não é só para os outros, é para você também, é para a tua casa, é para a tua família. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Não coloque limites ao que Deus tem para fazer na tua casa, ao que Deus quer fazer através de você. Se Ele quiser salvar 1000 através de você, deixe Ele salvar esses 1000. Se Ele quiser transformar centenas de pessoas através de você, deixe Ele transformar essas centenas. Não coloque limites. É hora de você ter uma outra semeadura. Então nessa noite eu quero ministrar o teu coração. Pega essas novas sementes. Fale para Deus: Senhor, coloca nas minhas mãos novas sementes. Eu quero. Fale para Deus: eu quero novas sementes. Eu quero, Senhor, coisas novas. Eu quero, Senhor, semear coisas novas, coisas que eu ainda não semeei. Eu quero sair dessa minha vida básica para coisas maiores. Eu sei que o Senhor pode me usar de forma maior. Senhor, eu peço que o Senhor venha com os seus anjos nesse lugar e que o Senhor comece a distribuir o que o Senhor tem para distribuir nesta noite. O Senhor disse que o Senhor faria algo novo entre nós. Então, Senhor, eis aqui a nossa igreja. Estamos com as nossas mãos abertas, estamos com o nosso coração aberto. Traz o que é novo, Senhor. Traz o que é novo para esse que é novo na igreja. Traz o que é novo para esse que já é mais velho na igreja. Traz o que é novo para nós, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Traz a tua obra. Oh Espírito, faz a sua oração. É muito importante nesse ambiente de unção você fazer a sua oração. Fale para Deus o que você quer. Fale para Deus: Senhor, eu quero ser mais usado. Senhor, eu quero ser um vaso cheio nas tuas mãos. O Espírito de Deus está nesse lugar, irmãos. O Espírito de Deus me disse que Ele estaria nessa noite nos capacitando para coisas que nós nunca imaginamos na vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você que uma vez você falou para Deus assim: Senhor, eu queria ser usado para orar por pessoas e curá-las no poder do Teu nome. Eu quero te dizer que esta é a hora de você pegar essa semente, a semente de você orar pelas pessoas e elas serem curadas. Que o Senhor traga sobre você agora milagres, coisas que você quis e quer fazer para Deus. Você quer fazer para Deus? Deixa o Senhor agora te dar o que você quer. Receba dos dons do Espírito. Receba da semente para você fazer milagres na tua casa.
Ore xerekere balabashara balabalabas. Chore balabasore kanderere balabashere balabas. Ore balashara balabalabas. Ore balabalabas. Faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Jesus, o Senhor disse que em verdade, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Nós queremos morrer para nós, Senhor, queremos multiplicar. Então faz a tua obra em nós, Senhor. Faz a tua obra em nós, usa as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. O Senhor disse que se nós cuidarmos do teu reino, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Acrescenta cura, acrescenta restauração familiar, acrescenta, Senhor, prosperidade. Acrescenta, Senhor, o que os teus filhos precisam, porque o nosso desejo é fazer a tua vontade, Senhor. Santo, 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 santo. Adore. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem essa unção sobre nós nessa noite. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas que nós nem sequer entendemos, porque como diz a tua palavra, nós não sabemos como isso cresce, mas nós cremos que vai crescer. Senhor, eu peço que o Senhor dê ao teu povo essas experiências, me dê a mim, Senhor, essas experiências. Não deixe de olhar para mim, Senhor. Olha por mim e para mim também, Senhor. Derrama sobre nós essa tua graça e que nós possamos produzir, ó Deus, e vermos os teus milagres, coisas que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor, que pessoas aqui ao orarem por enfermos, vejam os enfermos sendo curados imediatamente. Que ao colocarem as mãos sobre pessoas endemoniadas, os demônios saiam imediatamente. Que no poder do teu nome milagres passem a acontecer, porque o Senhor está sobre nós. Ó Deus, traz dessas sementes novas sobre nós, Senhor. Traz dessas sementes novas. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelos teus anjos aqui nesse lugar. E eu peço que essas miríades de anjos, esses milhares de anjos nos acompanhem agora para essa semana.
que nós possamos experimentar coisas sobrenaturais, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado por cada família aqui. Peço que o Senhor abençoe cada casa aqui, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada empresário aqui, cada trabalhador, cada mulher aqui, cada homem, cada jovem. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado pela tua presença. Não permita com que nós venhamos a perder o tempo da nossa semeadura. Não permita, Senhor, que nós venhamos perder o tempo da nossa colheita. Porque tudo vem de Ti e é para Ti. E ao Senhor, a Jesus que está sentado no trono, nós damos a honra e a glória, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Toda a glória a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você precisa que a gente ore por algo específico para você, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Do contrário, que você tenha uma semana abençoada. Você está levando sementes de Deus com você. Prepare-se para ver essas sementes crescer. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz. Vem para frente se você precisa de oração, que nós vamos orar com você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.